Pessoal, então, dando continuidade aqui naquilo que falamos na semana passada, fazendo primeiramente algumas considerações, eu tinha comentado da gente trabalhar aí alguns mapas, a gente falou sobre os mapas dos slides 19 e 20, que eram as principais questões que levam ao despertar, né, que vocês poderiam inclusive usá-las para as respostas, enfim, e fazer o mapa dessa maneira. Eu recebi aqui alguns mapas de vocês e tal, e eu quero verificar, eu quero, na verdade, sugerir para vocês algumas coisas em relação aos mapas. A grande maioria dos mapas que eu estou recebendo está muito bom, né? Muitos de vocês estão me mandando um mapa usando o aplicativo e tudo mais, e eu acho que isso é muito válido, e eu espero que vocês estejam gostando dessa ferramenta que é o mapa mental. A minha única ressalva é, primeiro, quem for me mandar via imagem, fez na página e tudo mais, não esquece de, antes de me mandar por imagem, mandar pelo Adobe Scan, tá? Nós tivemos, parece que um probleminha também no portal. Eu vou colocar esses slides aí, a Sandra está me perguntando aqui, eu vou postar novamente para vocês o PDF no grupo aí, tá? Quem não teve acesso aos slides aí, e a gente já está praticamente finalizando hoje essa nossa aula, que é a aula 1 aí, .pdf, que está lá no portal, e eu vou, de toda forma, eu disponibilizo ela aí para vocês, para a gente trocar essas ideias e tudo mais, até ela que inclusive a gente estava usando aí até hoje. E então a primeira coisa é, depois que vocês fizerem, né, depois que vocês então publicarem ou escreverem o mapa mental, vocês podem tirar a foto dele sem problema, mas usa o Adobe Scan, tá? Porque às vezes ele ajuda a focar melhor a foto e já transforma em PDF também. Quem está me mandando de aplicativo, beleza, show de bola, tá ficando muito legal. Agora, uma outra ressalva que eu faço, procurem, eu sei que vocês estão iniciando agora a usar a metodologia do mapa mental, mas tentem procurar, ao invés de colocar textos, né, colocar explicação em forma de texto, colocar com palavra-chave, porque senão vai ficar, eu acho que depois fica um pouco confuso para você usar o mapa para estudar, tá? Então tentem dar preferência a colocar com palavrinha-chave, aquilo que eu tinha explicado para vocês, beleza? No mais, eu estou já respondendo um por um aí em relação ao envio dos mapas, e tá indo bem legal aí na nossa ideia. Bom, então dando continuidade para a nossa ideia da nossa organização aqui, sobre as formas de participação e envolvimento da sociedade e as organizações. Aqui eu trabalho com vocês, pessoal, dando continuidade aí, a uma ideia que está sendo até interessante, porque o envolvimento e a organização do processo de saúde e de legislação ambiental está casando bastante com o que está acontecendo no mundo atual, né? Por que eu digo isso? Porque uma das primeiras coisas que a gente tem colocado aqui, está até no nosso material, sobre essas políticas e os conjuntos desses princípios orientadores, em relação ao saneamento básico, em relação à educação ambiental, é fazer com que as pessoas tenham uma sensação, até comentei com vocês em outra aula, mas que a pessoa tenha uma sensação de pertencimento. Tá? Então que ela esteja, que ela se entenda por que ela está estudando, ou por que ela está lendo, ou por que ela está executando determinada ação ou determinada atividade. Eu comentei com vocês, e aí acabou acontecendo, que teve uma necessidade aí que foi agora decretada, da necessidade do uso da máscara e tudo mais e tal. Mas eu ainda não vi ninguém falar sobre ou explicar, né, sobre o princípio e o uso da máscara, por exemplo, com um treinamento para o uso dela. Ou, por exemplo, agora está saindo as máscaras feitas aí de pano, as máscaras artesanais, beleza. Mas será que esse pessoal sabe que eles chegam em casa com essa máscara e eles penduram, sei lá, chegou da rua, foi ao varejão, supermercado, não sei o que, chegou da rua com a máscara, vai lá e pendura na janela da cozinha a máscara. Você está contaminando o ambiente de toda forma. Então é uma situação complicada da gente estar exigindo, porque querendo ou não é uma coisa que pegou todos de surpresa, é fato.
mas que está exigindo da gente, e aí exige-se de nós, profissionais de saúde, e aí eu levo também a responsabilidade para todos nós e para vocês, de explicar para o pessoal sobre o bom uso dessa máscara, como utilizá-la e etc. Inclusive, eu vou ver se eu gravo um vídeo explicando, porque eu procurei alguns aí, tem até alguns aí, mas eu acho que eu vou até gravar e vou disponibilizar para vocês, até passarem para o pessoal, tá? Para familiares, amigos, grupo da família e tudo mais, sobre as importâncias de se você também ter a máscara que é um EPI. As pessoas não sabem, né, utilizar, nem profissional de saúde às vezes sabe, imagina a população como um todo. E isso só vai acontecer, essa informação só vai chegar se a gente tiver, como eu já falei isso para vocês, um princípio norteador, um princípio de que a gente chama de governabilidade, coisa que está difícil nos últimos tempos, né? Por exemplo, aqui em Uberaba, aí decreta-se uma coisa, aí o Ministério Público solicitou algumas informações, essas informações não foram dadas, aí o Ministério Público cassou o decreto, aí a Prefeitura resolveu revogar o decreto, aí o município está querendo fazer um determinado princípio aí em relação ao processo epidemiológico sobre isolamento social. Não, ó, eu vou fazer dessa forma, o Estado fala que não, que é de tal forma, o governo federal fala que de tal forma, o ministro fala uma coisa, o presidente fala outra. Virou uma bagunça. Falta governabilidade. Como é que você consegue então fazer chegar no público? Como é que você consegue fazer chegar no seu paciente essa educação em saúde nesse caso? É a mesma coisa que acontece na ambiental. E olha que a ambiental, eu sempre falo para vocês que nós temos esse grande problema porque as pessoas não têm exatamente às vezes a educação ambiental, mas porque não sabem. E agora está demonstrado que às vezes as pessoas não estão fazendo a coisa correta. Por exemplo, eu já vi pessoa colocar a máscara. Isso se colocou certo, né? Colocou a máscara, sei lá de que forma. Tá? Eu vi recentemente isso acontecer, relatos inclusive de outros alunos. Aí você vai lá, a pessoa coloca a máscara. Aí ela está conversando, aí ela colocou a máscara de um jeito lá que será que está machucando, não sei o quê. Aí a pessoa vai falar com alguém, não sei o que, não está ouvindo nada. Aí a pessoa vai lá, tira a máscara e fala. Que aí não adiantou mais nada. Ela estava com a máscara, ela tirou a máscara, falou, pronto. Se ela estiver contaminada, coisa ela já contaminou, ela recebeu a contaminação, ou aquela contaminação que vira essa bagunça. E essa bagunça está acontecendo exatamente por falta de treinamento, por falta de governabilidade, por falta da gente conseguir explicar melhor para as pessoas como deve ser feito. Porque simplesmente sai um decreto e eu falo o seguinte, ó, é assim que é para fazer. Ah, mas eu não sei como faz, me explica? Não, aí o que acontece? Não chega a informação. Então, dentro dessa análise nossa desses ambientes, para a saúde ambiental, para a educação ambiental acontecer, na verdade, para todos os processos acontecerem, as pessoas precisam entender por quê. Elas precisam se sentir, como eu disse para vocês, pertencidas ao processo. E ao se sentirem pertencidas ao processo, elas vão entender que elas foram treinadas, elas foram norteadas. Por exemplo, vocês na enfermagem, vocês acham mesmo que vocês vão sair da faculdade e ir lá e, sei lá, fazer um procedimento de enfermagem, como por exemplo, sei lá, uma lavagem gástrica, sem você ter treinado, estudado, estagiado? Não vai. Não, eu vou treinar aqui agora. Não vai. Por que você realiza com tranquilidade? Por que você entende como faz? Porque você estudou e treinou para aquilo. E aí, esses princípios que eu coloco aí para vocês no material, que é esse ambiente, essa criação, precisa desse treinamento, dessa governabilidade. Só que não adianta nada eu empurrar isso, como está acontecendo, por exemplo, nos critérios aí dessa pandemia, que é empurrar a informação. Ó, é isso aí, ó. Tá o decreto, tá liberado, o pessoal lá publicou, ou lê, a mídia vai lá e publica, e ó, isso aqui tá valendo agora. O que isso fere? Um princípio dentro das políticas públicas chamado de condição equitativa e justa. Você levar a informação de forma correta para as pessoas, para que elas entendam. Falar em equitatividade é falar que as pessoas entendam o que você está falando. E mais do que isso, que você possa propiciar as pessoas a estarem nessa mesma situação. No momento em que estamos, não vai dar tempo, ainda está sendo uma coisa atrás da outra. Então, qual que é o nosso dever dentro do nosso processo, dentro dessa pandemia, dentro da educação ambiental, dentro das políticas ambientais? Levar essa informação da forma mais igualitária, equitativa possível. E fala-se dentro desse princípio, que eu já comentei isso com vocês, não vou voltar nessa história, mas que isso também seja contínuo. Essa prevenção, essa preocupação seja contínua. Tá? Porque tem um dado que
nós trouxemos, se nós não conseguimos levar essas condições, levar a educação ambiental, é porque a mídia criou essa ideia agora para o corona que as pessoas ficam alarmadas. Mas eu sempre trabalhei com vocês em saúde ambiental e em optativa de legislação ambiental que se a gente não leva as condições de meio ambiente e de saneamento de forma adequada, nós também vamos causar muitas e muitas doenças de causas parasitárias, de infectos parasitários como dengue, etc. e o próprio coronavírus. E se a gente não tomar uma decisão, e se a gente não investir, agora finalmente vão investir em tecnologia, investir em pesquisa, o que vai acontecer? Vejam comigo aqui esse dado que foi publicado hoje, tá? Hoje, dia 14 de abril de 2020. Veja só esse estudo que foi publicado hoje, vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aí na tela. Olha só. Isso, muita calma em primeiro lugar, não é necessário que vocês também se preocupem aí, eu vou explicar já sobre, mas não sei se viram essa notícia que saiu hoje de um estudo de Harvard, né, mostra para nós exatamente o seguinte, vou mostrar aí para vocês, só para vocês me dizerem o que vocês acham, já a gente vai falar sobre tudo isso aí também. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se viram esta notícia, vejam aí na tela. A notícia é que se a gente não desenvolver pesquisa, se a gente não desenvolver alguns processos de distanciamento e de cura e etc e tal, ou distanciamento social para conter ele, tem que ser necessário até 2022. Calma. Por que isso é necessário? Porque as pessoas estão fazendo, elas estão criando o que se foi solicitado? Não estão. Mas, ao mesmo tempo, o coronavírus tem tantas questões, que precisam ser melhores informados as pessoas. Que o próprio coronavírus ele tem como uma base de sustentação para causar mortalidade doenças de base, hipertensão, diabetes, doenças, enfim, que tenham de base que possam gerar algum problema de mortalidade para o paciente. Tem também aqueles que não têm doença nenhuma de base e acabam também tendo mortalidade, que é uma porcentagem bem menor. Mas a gente está desenvolvendo, como biomédico, estava lendo alguns artigos bem específicos na parte aí científica do assunto, que tem demonstrado que nós temos várias aí possibilidades de uso da cloroquina, tem várias coisas aí que dá para fazer com que dê certo. Mas vocês, como são da enfermagem, sabem muito bem que por que essa notícia é alarmante? Porque o mundo não tem, o Brasil então nem se fala, nós não temos condições de atender tantos pacientes que precisem eventualmente de um respirador, por exemplo, né, que não tenham essa possibilidade de saúde. Enfim, depois eu comento um pouco mais sobre essa situação, a gente pode fazer um diálogo aí, um debate sobre tudo que está acontecendo, até para a gente trocar uma ideia sobre isso daí. Mas a informação também é de que se a gente não investir o triplo em saneamento até 2022, por exemplo, vai aumentar drasticamente, numa proporção de 1,5, 2 vezes, mortes de pessoas que têm falta de saneamento, que pode chegar, em alguns casos, a assustadoras quantitativos aí, maiores que o do coronavírus. Mas isso não toma nenhuma comoção social. Ninguém, não tem problema, lá no Nordeste as crianças morrem de diarreia, fazer o quê? Depois faz mais filho, né? Não tem problema. Pô, como é que você trabalha com essa... Mas aí a gente está dentro de um problema de infecto parasitário no Brasil que é assustador e alarmante. O coronavírus ele veio para ser uma doença que vai ser um novo vírus que ano que vem vai ter igual tem o H1N1, vez e outra não volta. Gripes aí, tem uma pessoa de Veríssimo que morreu de influenza, ou seja, morreu de gripe. Mas uma pessoa morreu. Pô, isso daí foi muito mais alarmante para mim do que o coronavírus, por quê?
as pessoas estão tendo dificuldades, estão tendo problemas e estão morrendo, às vezes de determinadas coisas que ninguém fala. E dengue? Ninguém está falando de dengue, por exemplo. Está falando sobre casos confirmados e etc e tal. Aí você faz um comparativo, por exemplo, sobre dengue. É o que eu estou tentando comentar com vocês, como a gente precisa também ter foco em relação a essa preocupação e tudo mais. E nós, profissionais da saúde, é extremamente importante. Vejam, eu tenho essa informação aqui que eu acompanho bastante. Eu tenho um amigo que é o Túlio, que é do Boca no Trombone, todo mundo tem acompanhado bastante coisa sobre ele aí. Ele fez um dado interessante aqui, deixa eu encontrar aqui, sobre os casos, em que, se você for fazer uma análise e ninguém faz essa, nós também temos um aumento e as pessoas não estão percebendo a quantidade de... Aqui, eu tenho aqui esse dado aqui, por exemplo, ó, vou mostrar aí para vocês. O quanto é importante a gente fazer uma análise de forma saudável, uma análise de forma a se preocupar de forma geral. Mas olha só, essa informação aí que traz, né, no Instagram dele, mostrando que, ó, nós tivemos, tá, em 2020, coronavírus, tivemos sim um aumento drástico de 56 mil casos. Isso foi, ele publicou isso, só até para a gente trabalhar isso, há 3 dias atrás, tá? Então ele publicou aí que há 3 dias atrás nós tínhamos 56 mil, isso em Minas, né? Casos suspeitos, 698 confirmados, né? 17 óbitos confirmados em Minas, 117 e tal. E é claro também que os dados do corona aí são referentes aos últimos 44 dias, ele até se refere bem aqui na imagem. Mas olha só, os outros dados, né, são dos primeiros 3 meses do ano. É óbvio que o coronavírus é preocupante, sim. Mas por que ninguém sempre bateu nessa tecla? Nós tivemos aí, ó, vários casos nos primeiros 3 meses do ano de dengue e tudo mais e tal. Pergunta se a gente fez um confinamento fazendo com que todo mundo fosse para suas casas e falasse o seguinte, ó, tá todo mundo em casa e é para todo mundo ir para os seus quintais, para os seus vasos, e vocês vão tirar todo tipo de possibilidade aí de proliferação do mosquito, e não teve esse procedimento. E as pessoas continuam morrendo de dengue e vão continuar morrendo de dengue, assim como vão continuar também morrendo de coronavírus. Só que eles descobriram que esse vírus, que não tem transmissibilidade por mosquito, a transmissibilidade dele é feita, né, por contágio e tudo mais e tal, que aí, obviamente, que epidemiologicamente falando, a única forma... Aí, Manuela, tá ok agora? Só não tô te ouvindo ainda. Ah, é porque eu tirei... Deixa eu só ver seu áudio aqui. Vamos ver. Aí, pronto. Pronto, estou te ouvindo. Pode baixar aí um pouquinho. Eu vou tirar o áudio porque a gente está... Depois eu vou abrir para a gente falar bastante sobre, tá? Mas a questão também é voltada a essa ideia. Por que as pessoas... Porque virou um desgoverno. Ninguém sabe o que faz. Cada um fala uma coisa. E aí o que a gente precisa fazer? Estudar. E aí nós, como profissionais de saúde, temos que fazer a coisa correta. Mas voltando à nossa ideia ambiental, esses ambientes, então, que tem que ter governabilidade em primeiro lugar, você precisa treinar o pessoal e fazer com que eles entendam o que está acontecendo e mostre liderança nisso, né? De forma equitativa, leve a informação de forma correta, de forma que seja contínua. Falei para vocês já em aulas passadas que, infelizmente, depois que acabar essa epidemia e tudo mais e tal, os princípios norteadores aí da prevenção, do álcool em gel, etc e tal, vai sumir. O álcool em gel vai voltar a custar R$3. E você então comunique e seja solidário de forma equilibrada e cidadão. Como que você consegue fazer as pessoas entenderem isso? Por que a gente está tendo tanta dificuldade? Eu sou, às vezes, extremamente perguntado, questionado, até por amigos, família e tal, sobre o que está achando sobre os princípios aí em relação a essa questão aí desse isolamento e tudo mais e tal. O pessoal não sabe, tem muita gente que não está fazendo, então enquanto um não está fazendo, o outro está fazendo.
Infelizmente não é esse caso aí, né? Igual eu falo para vocês sobre reciclagem, né? Que se você não faz, se o vizinho não faz, você faz, você, então eu também não vou fazer. Não, você tem que continuar fazendo. Só que a epidemiologia é muito terrível, é igual a do mosquito da dengue. Se você deixa a sua casa 100% sem nenhum foco, se o vizinho não deixar, o que nasce lá transmite dengue para você. Do mesmo jeito que está acontecendo o seguinte, as pessoas não estão tendo tanta preocupação em relação à parte de aglomeração e tal. Então, se você vai para esses lugares, você pode se contaminar lá porque as pessoas não estão ligando, não estão fazendo, então já, isso aí não é nada. É difícil falar sobre esse assunto, é uma situação bem complexa o que está acontecendo. Mas, eu sempre trago a sardinha, a ideia para a nossa área de legislação ambiental, que é o quê? As legislações nunca foram cumpridas. Não é agora que vai ser cumprida uma legislação de isolamento desse jeito como está sendo colocada. A força na rua, a força você vai ficar agora. Tá? Não é bem por aí. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas só dão um valor, ou então vamos supor, se você quiser que as pessoas façam de fato um isolamento, ou a coisa aconteça assim, de forma mais... Ou mesmo, eu estou só fazendo uma comparação, a nossa saúde ambiental, nossa optativa aí de legislação, as pessoas só cumprem. Por exemplo, a legislação ambiental, de todas essas que eu falei para vocês, as políticas de saneamento básico, a Política Nacional de Meio Ambiente, de Educação Ambiental, de Recursos Hídricos, etc. e tal, algumas, tá? Só funcionam porque, paralelo a todas essas, existe uma lei. A Lei 9605 de 98. Quem é ela? Lei de Crimes Ambientais. Então a galera só respeita ou só faz essas políticas acontecerem porque tem uma punição. A Lei 9605 mostra exatamente o princípio que regeu todas as sociedades e rege a nossa, que é o princípio de um filósofo chamado Dostoiévski. Crime e castigo. Você vai então fazer isso, senão você vai ser punido. Você vai respeitar o isolamento social, senão aí, se você abrir a loja, não sei o que lá e tal, você vai ser punido. Mas aí vira um problema econômico, aí vira, não vou entrar nem em mérito, porque aí senão... Mas as pessoas às vezes só vão dar valor a alguns critérios aí de se isolarem ou mesmo de criarem, sei lá, uma ideia, quando acontece alguma coisa com alguém da família, alguma coisa assim. Aí a pessoa fala, opa, não, peraí. Mas, ao mesmo tempo, o que está sendo discutido, está sendo pesquisado, ainda bem. Cura, tratamento adequado e tudo mais. Então, assim, eu acho que está dando, de certa forma, um pouco está muito midiático aí essa questão. Tem questões aí que envolvem várias teorias da conspiração, como, por exemplo, o que a China, né, em impacto com a OMS, que deixou isso acontecer. É um negócio... depois vocês pesquisem a respeito. Mas por que eu estou falando de tanta coisa aí, voltando aqui ao cerne da nossa questão? Você só vai conseguir essas políticas ambientais aplicadas se você fizer com que as pessoas tenham, o que eu coloquei para vocês no nosso slide 22. Fala exatamente do que? O exercício essencial do sentir em cada situação. A pessoa precisa se sentir pertencida, ela precisa entender que, até a colocação aqui fala que o exercício essencial é do sentir. Em cada situação, quais são os componentes e respectivas dosagens necessárias para que a vacina da imunidade para a educação ambiental e a mobilização social em saneamento evitem os males da omissão e das práticas insustentáveis. Ou seja, você precisa trabalhar e focar com a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a base do processo, tá? É a base desse processo, para que você consiga integrar. E aí vai uma colinha para vocês, para esse mapa dessa aula, inclusive, que é o que? Você, com essa observação, com essas políticas, etc., que é a nossa política de meio ambiente, nacional de meio ambiente, que é a nossa política nacional de recursos hídricos, de educação ambiental, de saneamento básico, elas possam coexistir com princípios de uma visão que a gente chama de visão sistêmica, né, ou holística, né, num olhar coletivo desse processo, com respeito a todas as perspectivas em que você tenha processos inter, multi e transdisciplinares. Tá? Então, as expressões tem aí para um prato cheio, para o mapinha de vocês aí, no slide 22, que são as expressões para a gente fazer com que
os nossos recursos humanos em saneamento e saúde ambiental, que você tenha essa possibilidade, que você tenha o que o profissional de saúde agora, que cresceu muito, eu chamo, tem aí colocado a expressão de empowerment, que é o que tem acontecido com nós profissionais da saúde, muitos estão sendo explorados, isso é fato, né? Estão trabalhando sem EPI e tal. É terrível, mas nunca o profissional de saúde foi tão empoderado, né? A gente chama de empowerment, como agora, como a necessidade do agora, como a necessidade da pesquisa, como a necessidade da valorização do profissional de saúde. Eu espero que, inclusive, a gente colha um bom fruto, ao menos, se alguma coisa vai existir, que seja essa também, dessa valorização de nós profissionais. Como a gente vai conseguir fazer tudo isso? Quando a gente também pegar a educação ambiental, a legislação ambiental e aplicá-la, o saneamento e saúde ambiental, aplicá-lo. Como? Aí tem aí várias palavrinhas-chave que eu destaquei para vocês. Com a visão sistêmica ou holística, com o pluralismo de ideias, discutir um pouco mais sobre isso, o respeito à pluralidade de ideias, metodologia para isso, articulação de como a gente pode montar essas políticas articuladas. O que a gente está vendo aí, por exemplo, é uma briga. O município briga com o Estado, que briga com o governo federal, que briga... E virou essa bagunça. Vai adiantar? Ou é muito melhor um diálogo? É muito melhor o quê? Um respeito, um processo? Enfim. Então você tem aqui uma gestão... Tem várias palavras-chave aí que são inerentes a exatamente o princípio da gestão em saneamento e saúde ambiental. É essa conexão que é importantíssimo da gente trabalhar, tá? Em relação ao processo de saúde e saneamento ambiental. E aí eu coloquei algumas imagens aqui para vocês dos vínculos de integração, como é que eles integrados, né? Você pega aqui, por exemplo, uma figura que uma coisa integrando a outra forma uma esfera conectada, que aquilo ali é invencível, aquilo é imbatível. Aquilo demonstra para nós exatamente o que? A consolidação de todo esse processo. E nós só vamos conseguir isso tudo com os princípios de educação ambiental. E você vai só conseguir fazer isso quando você trouxer a participação da população, quando você trouxer a governabilidade, que eu comento aí com vocês também, que é o suporte básico para saneamento e participação. É condição para isso, tá? É informação para isso. Aqui é o que eu coloco aí para vocês sobre transparência de informação, intervenções de informação e capacidade para resposta a todas essas demandas, para aí sim a gente conseguir o princípio que é da mobilização, da educação, da sinergia, e entendendo sempre que os processos ambientais, que o processo de água é saúde, o processo do respeito da lógica do outro é saúde, e aí sim a gente faz o exercício da solidariedade na água, da hidrossolidariedade, da solidariedade com o próximo em relação à disseminação de doenças, não só por esse vírus, mas de todas as outras doenças também de causas ambientais.